Capítulo 44. Um pequeno passo parte 2. No dia do jantar prometido com Kim Il-rin, Sae-jin estava muito ocupado tentando decidir o que usar, resolvendo até dar uma olhada em algumas revistas de moda. Mas, apesar de todo o seu empenho, ele não iria vestir nenhuma dessas coisas. Isso não está bom. Por mais estranho que fosse, ele estava parecendo melhor que o normal. Mas não era por causa de uma cirurgia plástica ou por narcisismo. Seja lá qual fosse a razão, a altura de sua forma humana tinha crescido em mais 2 centímetros, chegando a 1,83 metros. E sua constituição geral ficou boa o suficiente para qualquer roupa vestir bem nele. Mas isso é bem estranho. Ele coçou a mandíbula lentamente. Sua unha estava maior que o normal. E se questionou de leve. Parecia até que seu rosto tinha passado por algum tipo de mudança. Quase como se fosse a versão humana de um lobo. Mas seus pensamentos não puderam continuar por muito tempo. Seu telefone tinha começado a vibrar sobre a mesa. Logo estarei chegando. E você? Sr. Sae-jin. Era uma mensagem de Kim Il-rin. Depois de enviar uma resposta rápida, ele guardou o telefone no bolso e saiu de casa, tendo chegado com antecedência. Kim Il-rin esperou por Sae-jin dentro do restaurante. Como ele tinha mandado uma mensagem falando que logo chegaria, ela decidiu esperar tranquilamente. Até que seu telefone começou a tocar. A cavaleira se perguntou se era Kim Sae-jin. Mas quando deu uma olhada, percebeu que, na verdade, era um homem chamado Chae Yang-ho, um cavaleiro-chefe da equipe 3. Um chefe de uma das principais subdivisões. Ele era um dos cabeças de alto nível. Merda. Sua testa acabou enrugada no momento em que viu o nome no visor do celular. Chae Yang-ho. Mesmo com sua posição como cavaleira de nível altíssimo sendo muito elevada, por a carreira dele já ter mais de 25 anos, ele não poderia ser maltratado. Além disso, esse cara era um daqueles tipos que usariam toda a sua experiência com habilidade, manipulando o fluxo das conversas e tornando uma pessoa difícil para se conversar. Mesmo ambos pertencendo à mesma ordem de cavaleiros. Ela realmente não gostava nada desse cara. Alô? Ela pensou seriamente em ignorar a ligação. Mas, no final, resolveu atender. Esse cara era o tipo de pessoa que apareceria em qualquer lugar caso fosse ignorado. Era melhor atender o telefonema do que acabar tendo que se encontrar com o sujeito cara a cara. Oh. É você Il-rin. Então. Escutei umas coisas. Você vai se encontrar com o presidente da associação. Kim Sae-jin. Não é? Ela soltou um enorme suspiro. Embora Il-rin estivesse em uma posição mais alta, esse homem sempre se dirigia a ela com quase nenhum respeito em relação à sua posição superior. E se ela mostrasse que não gostava disso, ele iria começar a falar. Te conheço desde quando você tinha 13 anos de idade. Mas conhecia exatamente o que? Ele sempre tentou mantê-la sob controle. Mas, vendo que o sujeito era próximo de seu pai, não havia muito que Il-rin pudesse fazer. Logo irei encontrá-lo. Por isso, tudo o que podia fazer era se lamentar e se resignar.
levando mais em conta a experiência do que qualquer outra coisa. Bem, já que você atendeu, ainda não devem ter se encontrado. Certo. Teria sido bom se tivesse me informado sobre isso com antecedência. Você sabe muito bem sobre os problemas que nosso pessoal tem tido com a falta de equipamentos decentes. A ama de Yang Jin, por exemplo, faz só algumas semanas que foi comprada. E já era. Faz 2 anos que Yang Jin se tornou um cavaleiro de nível intermediário superior. Isso é normal. Você já devia saber disso. Então por que mencionou isso? Esse é um dos seus problemas. E o rim? Você acha que está tudo bem se ficarmos esperando? Apenas me diga onde você está. Acho que será melhor se eu for até aí pessoalmente. Qin Saidin não ficaria feliz em conversar com 2 figuras importantes de nossa ordem de cavaleiros. Uma joia promissora como ele precisa ser bem lapidada desde o começo. Essas eram as reais intenções dele. Claro. Shai Yang-ho foi incrível quando jovem. Isso permitiu que ele se tornasse um cavaleiro de nível superior. Mas, à medida que o processo de envelhecimento o atacava, sem nenhuma peculiaridade a qual recorrer, acabou tendo que confiar apenas em suas conexões pessoais para continuar em alta. Não era preciso mencionar que suas conexões eram realmente incríveis. Mesmo se ele causasse algum problema dentro da Ordem de Cavaleiros Corvo. Exatamente como no exato momento. O pai de Yurin não poderia simplesmente descartar o homem por algo tão pequeno. As palavras que descreviam as conexões de Shai Yang-ho da melhor forma eram: fundador da Associação Trilogia. Na verdade, nada além disso importava. E também existe a questão de Qin Saidin ter uma boa relação com o alquimista Goblin. Isso deve ser o bastante para você entender a gravidade da situação. De qualquer forma. Yurin. Eu perguntei onde você está. Então por que ainda não me respondeu? Ah. Então. Onde estou? Isso que você quer saber. Justo nesse momento. Ela escutou um som vindo da entrada do restaurante. Yurin voltou seu olhar para lá. Era Qin Saidin. Oh. Ele já chegou. Depois conversamos. Ele chegou. Ei. Espera aí. Yurin desligou na mesma hora. Ela se levantou da cadeira para poder cumprimentar Saidin. Este homem era muito atraente. Mesmo à distância, afinal. Ele tinha uma construção decente. Igual a de um atleta de destaque. Esperou muito. Enquanto sorria e se sentava. Um cheiro familiar invadiu os sentidos dela. Ah. Não. Também acabei de chegar. Respondeu enquanto sorria. Ao contrário das expectativas de que as coisas seriam estranhas. Apareceram muitos tópicos para os dois discutirem. Tipo como ele encontrou o círculo de invocação do Leviatã. Se o ferreiro Oak realmente fazia parte da associação ou não. Quais eram os planos futuros de Saidin? E se o alquimista Goblin não gostava da Ordem de Cavaleiros Corvo? Etc. 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 Qin Saidin sempre respondeu de modo sincero. Embora o jantar tenha sido de apenas meia hora. Os resultados conseguidos durante o evento foram incríveis. Eu me juntar à associação, acho que isso seria difícil. Depois de o grande jantar terminar.
E o Rin teve que recusar a proposta. Mas já do lado de fora do restaurante. Está certa disso. É uma pena. Mas não posso fazer nada. Acho. Ah. A propósito. Aqui. Por favor. Fique com isso. Por mais estranho que fosse. Saidin não ficou de mau humor mesmo diante de uma resposta negativa. Não. Na verdade, ele ainda deu um presente para Yu-Rin. Com a técnica de metalurgia do orco era possível usar vários materiais além do metal. Então ele criou um presente especial para ela. O que é isso? Yu-Rin olhou para a caixinha que recebeu com curiosidade. É um presente. Para garantir que a Ordem de Cavaleiros Corvo e minha associação possam desfrutar de um relacionamento amigável. E... Oh, obrigada. Mas, eu não preparei nada, ela procurou pelos bolsos. Na esperança de encontrar qualquer coisa. Mas... infelizmente... não havia nada. Está bem. Não foi algo caro mesmo. Ah. Certo. Toma isso também. Depois de observar as reações dela com uma expressão satisfeita, Saidin tirou um pedaço de papel de um bolso e entregou para Yu-Rin. E o que seria isso? Só poderia se escrever neste papel com mana. Tudo graças a um revestimento especial. Era um dos recursos de segurança aplicados a documentos e contratos importantes. Um formulário de pedido de armas. Yu-Rin ficou atordoada após ler o que estava no papel. Endireitando a cabeça logo depois. Com uma expressão de surpresa. Sim. A senhorita Yu-Rin pode usá-lo para si mesma ou dar para um subordinado que considerar promissor. Depois de pensar no tipo de arma preferido. Bem como no estilo de combate que mais gosta. Pode enviar isso para mim. Depois disso vou entregar o papel ao ferreiro. Tem certeza? Mas o Sr. Saidin não é o ferreiro. Ela engoliu essas palavras e simplesmente ficou olhando para esse homem. Está tudo bem. O ferreiro disse que é seu fã. Então pode gastar um pouco de tempo criando uma arma para você. Vá, muito obrigada. Ah. E... por favor. Dê meus agradecimentos ao ferreiro também. Curvando a cabeça com educação. A cavaleira guardou o formulário cuidadosamente em seu sobretudo. E Rin. Por favor. Me dê isso. Seung-ho. Não. Dê para mim. Minha arma está para quebrar enquanto conversamos. E Rin. Por que diabos você está aqui? Suma. Assim que voltou para casa. Yu-Rin tirou uma foto do formulário que ganhou de Saidin e enviou para o grupo particular da equipe 1. Como esperado. Isso criou um enorme caos. Quando ela verificou o celular após tomar um banho, mais de 999 mensagens não lidas tinham aparecido em sua caixa de entrada. Yu-Rin leu cada uma das mensagens antes de postar uma resposta bem séria. Uma semana a partir de agora, entregarei este formulário a quem conseguir a melhor pontuação na nossa classificação interna. As reações foram rápidas. Os 11 membros da equipe 1, que nem sequer se deram ao trabalho de protestar, não se importando com o tipo de loucura que poderiam estar fazendo, apresentaram uma resposta positiva em menos de 0,1 segundo. O véu, enquanto balançava a cabeça diante da inocência desse povo. Yu-Rin ainda estava com um sorriso no rosto.
Ah! Esqueci. Ela tinha acabado de lembrar do outro presente que ganhou de Saidin. Isso era por causa do impacto ridículo que um simples papel tinha. Será algum equipamento. E o Rin pegou a caixa e se sentou no sofá. Sem pensar muito. Abriu a tampa. Sua mente ficou em branco por 1 ou 2 segundos. Isso foi porque, na caixa, não havia nenhum equipamento. Nem mesmo uma arma. Não. Havia apenas um bonequinho fofo de uma foca-apa. Melhor. Olhando mais de perto. Não era uma foca. Com certeza parecia com uma. Mas, ao invés de pelos, eram escamas. Seja lá o que fosse. Ela achou adorável. E, assim, Kim Il-rin acabou abraçando o bonequinho com força. Mesmo sem perceber. E, só depois de um longo tempo nesse abraço, ela viu um cartão dentro da caixa. Há um feitiço mágico maravilhoso no boneco. Isso irá ajudá-la a aliviar a mente e recuperar o ânimo enquanto ficar perto disso. O resultado também será ainda melhor se você dormir com o boneco. Foi a primeira vez que o Rin ganhou um boneco de presente em sua vida. Mais um mês passou voando. Muitas mudanças aconteceram. Primeiro, Saidin foi exageradamente felicitado pelos funcionários da loja de monstros. Isso foi graças ao seu avanço ao nível intermediário superior. Então, o grau da sua associação também aumentou de D para D. Claro. O ferreiro Orc também tinha feito 2 armas. Conforme havia sido prometido. Uma delas era uma Zeirander de qualidade intermediária. Era para aquele tal de Zhou Jiuque que foi ver Saidin. Para combinar com seu estilo de luta. A arma estava imbuída com alguns atributos: maior resistência, destruição material, redução de peso, e recuperação de resistência. 4 atributos que brilhariam nas linhas de frente. A aparência de Zhou Jiuque após receber essa arma. Com lágrimas suficientes para esconderem seus olhos. Foi uma cena memorável para Saidin, que achou difícil ficar vendo isso por muito tempo. A outra arma criada foi uma de qualidade alta. Uma espada longa. E isso foi para uma cavaleira de nível intermediário superior chamada Yi Rin. Uma subordinada direta de Kim Il-rin. Ela aparentemente era famosa o bastante para participar de comerciais televisivos. O único atributo adicionado a essa espada foi curvatura. De nível C. Essa espada longa poderia se torcer e dobrar de acordo com a vontade da dona, dificultando para que previssem como seria o ataque. E Rin devia ter gostado muito da arma, já que Saidin recebeu uma carta de 3 páginas no dia seguinte. Por alguma razão, a carta também estava com algumas selfies, autógrafos e números de telefone particulares. Desse jeito logo vou virar um artesão. E agora? Saidin estava rindo enquanto lia algumas coisas na internet. As fotos que Yi Rin e Zhou Jiuque colocaram no SNS causaram uma enorme comoção. Não apenas na Coreia, como também no exterior. Que diabos é isso? Fazia muito tempo que Saidin não lia nenhum comentário. Mas, ao fazer isso, seus olhos se depararam com algo bastante estranho. Tem um mano da Ordem de Cavaleiros Corvo. Ele disse que se você jantar com Kim Saidin, ele vai te dar uma arma. Simples assim.
Vai te dar um formulário de inscrição e, depois de preenchido, a arma escolhida será feita. Eu até vi uma foto disso. Curtidas: 539 descurtidas. 113. Meu mano é o Lican. Ele vai te encontrar e te matar. Vai te despedaçar igual fez com aqueles vampiros. E aí? O que você vai fazer? Hein? Eu sou um cavaleiro atuante. Também escutei esse boato. O idiota logo acima de mim deve ser um retardado que fugiu de algum hospício. Vai se fuder. É só jantar com ele e dá para conseguir um formulário. Isso é verdade. Mas não deve ser fácil conseguir jantar com esse cara. Quem diabos escreveu essa merda e está pregando como verdade? Ainda assim, Saidin achou isso tudo bem engraçado. Então apenas riu e foi para o próximo tópico.